Deu. Tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 8 de março de 2011, terça-feira. O verbete é o 1862, 5 páginas, 48 logias e 9 máximos. O tema, etimologia. A especialidade é a linguisticologia. Quem redigiu o texto todo aí, que é especialista, é a Mabel Teles, que está aqui sentada na poltrona aí da Ré, junto com o chefe que está assessorando a ela. E outra coisa, mais tarde você vai falar quem é que trabalha com você, que tem uma equipe, né, grande. Agora, a definologia. A etimologia é a ciência aplicada ao estudo da origem e evolução das palavras, remontando ao passado o mais longe possível, geralmente para além dos limites do idioma estudado, até chegar à unidade léxica designada étimo. A pesquisa do étimo, a história das palavras, a biografia dos vocábulos, a busca pelo fio da meada, os rastros linguísticos evidenciando as relações históricas entre palavras, a recuperação do sentido original do termo, o estudo dos percursos semânticos dos vocábulos, a evolução diacrônica dos idiomas, as falácias etimológicas, a lexicografia etimológica. Eu li apenas algumas coisas aí, tem muito mais. Na argumentologia tem os recursos, 4 recursos oportunos para a elaboração da etimologia confiável e consistente, capaz de qualificar os procedimentos da pesquisa etimológica. As armadilhas. Importa ao pesquisador evitar as armadilhas pesquisísticas, ela dá 5 aqui. Semântica. Os 4 vocábulos com acepções originais divergentes ou inteiramente antípodas aos significados atuais. Fantasia. Certas etimologias são explicitamente fantasiosas, frutos do imaginário popular, iguais a 3 exemplos que ela dá. E eu recomendo a todo mundo ler esse tópico aqui. É o forró, o gringo e o news. É muito interessante o processo da fantasia etimológica. Agora, a remissologia. No meio de 15, nós destacamos cognato, conformático, estilo técnico, prioridade da escrita e verbete. Agora, a frase enfática. A pesquisa do étimo é relevante recurso mental somático, capaz de ampliar a cultura, a erudição e os 4 dicionários cerebrais da consciência: sinonímico, antonímico, analógico e poliglótico. Você compreende a importância da etimologia na qualificação da produtividade intelectual? Tem o hábito de consultar dicionários etimológicos? Tem aí a bibliografia de um autor. Agora, perguntas. Meus conhecimentos são bem superficiais sobre fenômenos. Quero saber o que são as faíscas luminosas que venho enxergando desde maio de 2010. Olha, a primeira coisa é o seguinte: faísca tem que ir com calma, examinar bem o que é isso, se anota e vê com o tempo. Agora, depois é bom ver se não é algum processo ocular propriamente dito, que às vezes tem os problemas devido à falta de comida. Então, come casca de pão seco, que às vezes você vai, se for um processo físico, vai desaparecer na hora. Que isso aí, às vezes, é muito comum. Agora, se for um processo parapsíquico, com o tempo essas coisas vão se firmar e ficam mais claras. É bom anotar tudo direitinho. Informaram que o trabalho energético em 2 ou mais pessoas fora da sala de aula, em um parque ou em uma casa, por exemplo, apresenta enormes repercussões extrafísicas, sendo até perigoso se nenhum dos praticantes tiver domínio parapsíquico. Em vista disso, pergunto se tais trabalhos em grupos devem ser evitados por iniciantes ou se são produtivos para o desenvolvimento do parapsiquismo. Não, existe um princípio básico para isso. Em parapsiquismo só deve pôr banca quem tem competência. Então, pelo menos um que tenha competência deve regrar o processo,
porque senão pode dar problema para a pessoa. Aqui outro. Atualmente moro no Japão. Gostaria de saber a opinião do senhor com respeito à divulgação e ensino da conscienciologia no Japão. Pergunta: o senhor acha que eu poderia desenvolver um trabalho consciencial aqui mesmo no Japão, ou seria mais adequado que eu retornasse ao Brasil? E qual a opinião do senhor sobre esse país? Olha, eu fiz curso em Tóquio, na Sakurai Clinic. Estive no Japão durante muito tempo. Acho que aí tem muito, isso aí é um viveiro, um ninho de ideias boas e gente boa e coisa muito séria. Agora, eu aconselharia ou recomendaria a você entrar em contato com a IAC, que eles já estão trabalhando no Japão. Dá aí para mim, por favor, o endereço. Esse ano, em abril ou maio, vai ter curso, já tem curso agendado em Tóquio. Em Tóquio? A Adriana vai passar o... Então passa aí o endereço agora para ele. É ela que está pedindo isso aqui. O nome dela é Geni Yamanaka. Tá. O site Geni é Yamanaka. www.iacworld.com.org. Repete aí para nós. www.iacworld, de mundo, em inglês.org. Outro dia tive que representar a associação onde trabalho no sindicato trabalhista para fazer o acerto demissional de uma funcionária. Acontece que ela se demitiu e pediu para fazer um acordo como se tivesse sido demitida, para receber o fundo de garantia. Não fui eu quem fiz o acordo, mas sim a responsável pela associação. A funcionária receberia os benefícios da demissão e devolveria os 40% pagos a mais pela associação. Isso foi feito na saída, ela me devolveu o dinheiro já fora do sindicato. Isso me incomodou, pois percebi que houve uma burla no sistema. A funcionária pediu demissão por ter se desentendido com outra. É uma pessoa muito pobre, muito jovem, já tem uma filha. Não sei como fico na situação. Sou funcionário e fazer esses acertos no sindicato é uma das minhas funções. Sei que vão haver outros casos iguais a esse. Como me acompliciar com isso? Como não me acompliciar com isso? É dar o contra, né? Olha aí qual é a sua capacidade funcional, o que é que você está fazendo nisso. Por isso que eu falo aí, um dia desse fui falar de funcionário, acharam ruim, olha aqui, que sutileza, como é que é bem feito o negócio. Isso tudo está errado, né? Isso é uma lesa povo, está errado. Vamos pensar nisso. Agora, Arlindo, para você, para o professor Arlindo, quando é que o Arlindo vai escrever e publicar o seu primeiro livro? Dou meus votos de apoio, pois serei uma das primeiras a comprar. O nome dela é Almerinda Bacon. Esse ano... Ela está esperando seu livro. Esse ano, quase com certeza, ele já está... Ele já está adiantado, né? Está em revisão, mas agora vai... Está em revisão. Então já está pronto. A revisão... Está vendo? A lindagem. E o verbete já foi enviado. Meu verbete, e pretendo fazer muitos verbetes. Outra, sou jejuna na conscienciologia, estou baixando arquivos antigos para estudar. Sempre questionei sobre o que determina a condição das pessoas aqui nesse planeta. O que faz com que as pessoas sejam ricas ou pobres, nascer doentes sem condição, ao menos de ambicionar, melhorar de vida. Obtive a resposta em uma tertúlia antiga, onde o senhor fala que as consciências manipulam essas energias para isso. O senhor poderia me esclarecer como modificar isso? Seria possível fazer isso cosmoeticamente? Veja, não é um negocinho. Fui criado em orfanatos e minha autoestima sempre foi muito baixa, devido às rejeições constantes. Via as coisas acontecendo para outras crianças e para mim nada. Hoje tenho a minha casa, vivo sozinha, encontrei na conscienciologia algo para mudar minha vida. Além do seu esclarecimento, onde posso encontrar material sobre a movimentação das energias? Olha, seria bom você ampliar isso aí e participar dos nossos cursos sobre EV, etc. Tal, né? Isso, as dinâmicas de parapsiquismo. E para começar a ler alguma coisa também, tem uma opção de coisa. Talvez um dos sérios aí para você, se você ainda não leu, é Nossa Evolução, Projeciologia. E tem o verbete também, Estado Vibracional,
que é só procurar, não é? No site Na internet aí, que é fácil, não é isso? Agora aqui outro. Qual a opinião do senhor quanto ao aprendizado de vários idiomas? É válido dedicar tempo a isso ou é melhor dedicar-se às autopesquisas visando a evolução? Não, é bom você dedicar as duas coisas. Aprender vários idiomas e ao mesmo tempo fazer as autopesquisas. É o que eu tenho feito na minha vida o tempo todo. Devemos aprender somente o inglês ou aprender outros idiomas e alfabetos com o objetivo de ampliar a capacidade de comunicação? Olha, o melhor para você, além desses 10 que você está citando aí, a coisa mais séria que tem é a pessoa dominar aqui, se você está no Brasil, o português, o inglês e o espanhol. Com isso, você já quebra bem o galho de qualquer tipo de pesquisa, de comunicação e de docência. Esses 3. Agora, depois você pode partir para o resto. Alemão, francês, italiano, russo, árabe, japonês, chinês, grego. Outra, percebo que não devo ter frequentado um curso intermissivo no meu tempo de intermissão devido à minha imaturidade. Tenho 24 anos, mas sou muito dependente emocionalmente de meu pai e principalmente de minha mãe. Com relação à minha mãe, apesar de viver grudada com ela, chego às vezes a sentir saudades dela, pena dela, tudo sem motivo. Interesso muito pelos assuntos da conscienciologia, curso intermissivo, enfim, mas sei que não devo ter cursado um. Daí a pergunta, posso me aprofundar nesse assunto que o senhor me aconselha? Você deve ler o Nossa Evolução, é um livro para começar a situação. E qualquer hora você aparece aqui, que eu vou te dar um banho de loja em matéria de energia e ver se você tem alguma coisa de curso intermissivo, que às vezes tem, e a pessoa está tirando o corpo fora. No caso dela, ela tem 24 anos, agora, ó, você é a síndrome do canguru, não é isso? Ela está dentro da síndrome do canguru. É preciso examinar isso aí também com você. Com 24 anos já está na hora da libertação. É a chamada saída de casa. Outra, Enfatologia, 8ª linha, página 30. A intuição popular fundamentando as ilogicidades etimológicas. É com você agora. Poderia comentar e exemplificar uma situação em que isso acontece? É o Reinaldo, aqui é o Reinaldo, notário, Cruz, aquele que manda as coisas todas, aí tudo quanto é dicionário. Entende? É ele que está perguntando. Esse item aqui está na fatologia, né? Intuição popular fundamentando as ilogicidades etimológicas. No final do verbete, na última listagem que a gente tem de fantasia, a gente já traz aí 3 exemplos, né? Que é o forró, o gringo e o news. Então é quando a população, até por uma maneira de chamar atenção, ela inventa um étimo hipotético para explicar alguma coisa. O forró é bem conhecido, até conversando até com o João antes daqui, diz que teve professoras que ensinou na escola que forró vem de for all. Isso foi dado em sala de aula, né? E é mentira, porque não tem nada a ver. Forró é diminutivo de forrobodó. E forrobodó era uma dança que já existia, inclusive, em Portugal. Então, não tem nada a ver com esse processo de inglês, né? Então, existem muitos termos assim. Um outro termo, por exemplo, que a gente também estava comentando antes da tertúlia, que vale a pena falar, é religião. Há um consenso de que religião vem de religare, que seria ligar-se a Deus, né? Mas isso também é muito controvertido, porque se a gente for procurar religião, ela vem de religio, que é o culto ao Deus. E esse religio não vem de religar, ele vem de relegere, que é outra coisa. Então, mas no dia a dia se fala muito, até fica bem legal falar que religião vem de religar a Deus, né? Mas isso não é provado. No dicionário de latim, religio vem de relegere. Então, são essas fantasias que muitas vezes acontecem na hora de você propor o étimo de uma palavra. Agora aqui outro. Estou me preparando para iniciar a TENEPS e acontecimentos preocupantes com a minha saúde me deixaram em dúvida se o problema é só do meu soma ou se tem boi na linha. Em outubro de 2010, decidi participar do fórum da TENEPS. E no dia 30 de novembro apareceu a hemorragia que a proctologista disse que tomando Daflon por 10 dias melhoraria, mas não adiantou. Viajei a Foz e assim mesmo, no primeiro dia do fórum, a hemorragia desapareceu. Agora me inscrevi no curso 40 manobras, 21 a 24 de abril,
E como resolvi iniciar a TENEPS, decidi me afastar dos trabalhos mediúnicos em casa espírita desde fevereiro. Apesar de eu ter problema de pressão alta desde meus 26 anos e tomar remédio com acompanhamento médico, desde então ela está altíssima, 20/12, 18/12, o que me deixa receosa de viajar até fora. O senhor percebe se tem algum assédio? Olha, eu percebo que você tem que tratar melhor o seu processo de hipertensão arterial. A coisa mais séria aí no caso é isso. Agora, tome remédio primeiro, depois você pensa em fazer os cursos. Antes disso, você precisa de abaixar. Você não pode ficar com essa pressão desse jeito, está muito alto. Isso aí é perigoso, é problemático. Você tem que ter uma vida mais tranquila agora nessa temporada. Hoje é dia da terça-feira gorda de carnaval, não vai pular o carnaval. Pensa bem nisso, isso é sério. Agora, trate-se melhor, escuta outra opinião, vê um cardiologista. Outra, costumo realizar minhas projeções antes de dormir. Quando elas ocorrem de maneira lúcida ou semilúcida, meu período de sono se reduz de 7 para 4 horas. Acordo muito bem disposto e energizado, com os sentidos aguçados. Isso varia de acordo com o grau de lucidez da projeção. Quanto maior a lucidez, mais energizado e aguçado eu levanto. Minha dúvida é, a curto ou longo prazo, o fato das projeções reduzirem meu período de descanso somático podem trazer algum problema neurológico ou do soma com o passar do tempo? Não, o problema é ver o que você está fazendo com as suas horas disponíveis. Olha o que você faz. Eu durmo pouco, faz muito tempo, e faço projeção desde menino. De modo que isso aí precisa de contrabalançar com aquilo que você faz. Gostaria de saber se o senhor, a sua opinião sobre o livro Paideia e a Formação do Homem Grego, do Werner Jäger. Vale a pena ler? Vale a pena sim. É um bom livro esse aí, muito sério. Agora tem outra pergunta aqui, que eu tenho projeciologia na minha mão para expor para a pessoa. O senhor poderia falar um pouco mais sobre o fenômeno da consciência dupla, abordado na página 507 do livro Projeciologia? Tenho uma lembrança da minha infância que pode ter sido tida como um fenômeno. Eu tinha em torno de uns 4 anos de idade, eu me sentia totalmente consciente fora do meu corpo e visualizava a minha condição intrafísica como criança. Eu avistava minha mãe me vestindo após um banho, mas o engraçado era que eu tinha uma mulher, talvez amparadora, comigo, tentando me convencer a aceitar a minha nova vida, minha nova mãe. Eu não queria aceitar, mas de uma hora para outra já me vi na situação intrafísica com minha mãe ao meu lado. Hoje em dia essa lembrança é mais concreta. O senhor poderia comentar? Isso aí é uma projeção que possivelmente a sua mãe anterior estava ajustando a sua cabeça teimosa, não é? Dentro do novo corpo. A situação toda é essa. Agora, do ponto de vista da consciência dupla, a gente tem que pensar muito no seguinte: é a sensação da pessoa estar em 2 centros de consciência ao mesmo tempo. É uma espécie de clivagem consciencial, ou consciência dividida, ou consciência dual. Mas veja, isso é apenas uma sensação. É um estado apenas de transição. Parece haver, é uma aparente dicotomia, mas na verdade a consciência não se divide. Agora, ela se expande. Essa expansão cria problema da pessoa. Então, o problema da expansão não é fácil. Então, a expansão pode chegar a níveis inconcebíveis. E isso pode começar a acontecer na decolagem do psicossoma, que cria aquilo que a gente chama também de ego duplo, que é uma sensação. É sempre uma consciência, a consciência é sempre uma consciência unipresente. Tem somente uma presença única. Agora, quando tem outra coisa que é bom lembrar, é o seguinte: quando tem uma consciência que está junto da pessoa, às vezes pode ser um amparador, às vezes pode ser um assediador, pode haver uma assincronia. Essa sincronia pode dar a sensação de consciência dupla. Outra coisa também é a omnivisão, que cria a autobilocação extrafísica, que é um fenômeno muito sério também. Autobilocação extrafísica. Você se sente fora do corpo e vê seu corpo na cama. Isso também é muito importante. Agora, o seu caso é o seguinte: quem for rei é sempre majestade. Observa bem os seus processos, que essa sua projeção aos 4 anos mostra, é um bom índice
mostrando que você tem projetabilidade lúcida fácil. É só mexer mais com isso, você vai longe. Agora, comece com o estado vibracional. Uma outra coisa, isso é da internet. Facebook é citado em 1/5 dos divórcios nos Estados Unidos. De acordo com a pesquisa da American Academy of Matrimonial Lawyers, que é a Associação dos Advogados Matrimoniais dos Estados Unidos, o Facebook é citado em 1 em cada 5 divórcios na terra do tio Sam. Na nação com maior taxa de término de relacionamento do mundo, o divórcio atinge 4,96 em 1.000 pessoas, contra 0,26 em cada 1.000 no Brasil, que está em 33º lugar, segundo o levantamento feito no divorceform.org. Já os americanos conectados no Facebook representam 30% do total de 500 milhões de usuários da rede. De modo, minha gente, que a rede está criando divórcio, que os caras arranjam namorado e namorada através do Facebook. De modo que são aquilo que eles chamam de amigos aí entre aspas. Está entendendo? Então o negócio todo é esse. Abra o olho, o que vocês estão fazendo com a sua internet. Fica de olho aí, porque tem, né, boi na linha. Tá certo? Facebook. E olha, tem os outros books, tem os outros Twitter, tem outros blogs, tem outros Orkuts e outras cositas mais. Eu quero avisar a todos vocês que hoje é um dia extra. É o Dia Internacional da Mulher, é a terça-feira gorda de Carnaval, é o último dia do balanço existencial, que é um big de um curso aqui do Carnaval, é o último verbetógrafo da listagem de 20 verbetógrafos dessa leva, dessa nova geração, que nós agora inteiramos, já tem 28 novos coautores da enciclopédia junto comigo, e que a etimologia é o tema da tertúlia. A etimologia é uma coisa séria, porque é uma das sessões nossas de todo dia aqui. E outra coisa, eu estou também encaminhando o Paravadimeco pós-dessomático. Com isso, então, eu notei que tem uma série de consciências aqui, inclusive gente do transmentor. Aí, a energia é só a gente falar que vocês podem sentir. A energia, eu acho que eu devia te cobrar, porque essa é muito boa. Alto nível. Isso aí não é para qualquer um. Vocês não vão encontrar isso em supermercado. Entende? Esse tipo de energia. Mas a coisa mais séria não é isso. A coisa mais séria é que hoje é dia do jantar, já falado há tantos meses, do primeiro encontro dos amigos da enciclopédia, lá no hotel. Então, veja, solicitamos, agora Eduardo Martins, solicitamos a todos os convidados comparecerem pontualmente às 20 horas ao jantar, por favor. Atenciosamente, Eduardo Martins, tá certo? Isso aqui é que é a coisa séria. Eu vou sair daqui do CAEC às 7 horas para ir para lá, porque quem chega primeiro bebe água limpa, entende? É a minha técnica de chegar primeiro. Agora, outra coisa, isso aqui vai ser distribuído lá hoje. É um portfólio fora de série das nossas coisas da Cognópolis. Isso foi feito agora. E outra coisa, está cheio de energia esse negócio também. Eu peguei aqui, o negócio está pegando a minha mão. E aqui não tem quantas páginas, mas são dezenas de páginas, ele não tem numeração. E tudo na base de fotografia. Tirando umas duas aqui que eu apareço, o resto é uma beleza. Inclusive tem o processo aqui da IAC, tem a ARAC, tem uma série de condições da Intercamp, sabe? E processo da Cognópolis, os processos nossos aqui, a turma que nos ajuda, as empresas, etc. Tem tudo aqui. Se vocês quiserem ver, isso vai ser distribuído hoje, lá no jantar, lá no hotel. Agora, outra coisa. A autora desse livro, Mudar ou Mudar, que é a Flávia que está aqui, ela está distribuindo 11 exemplares que sobraram porque o livro está esgotado. Ela cavucou lá não sei aonde, arranjou 11. Se alguém não leu o livro e está atrás, dá o choro para ela, que ela dá um jeito. Tá certo? Mudar ou Mudar. Quem não leu, porque está esgotado. Preciso fazer uma nova edição desse livro logo, que o povo está falando tanto nele aí, essa semana mesmo aqui, né? Muita gente tocou nesse assunto com ela aí. De modo que seria bom.
fazer uma nova edição logo. Agora, Aqui, vocês podem agora falar que para Mabel. Mabel está aqui embaixo. Estou aqui atrás, aqui estou no ar. Mabel, queria primeiro parabenizar seu verbete. Quem está falando é Sirlene. Eu gostei demais, achei bem interessante, com bastante dado, coisa que eu não conhecia, e acrescentou bastante. A minha sugestão, aqui na página 33, no item formidável, na linha final tem dizendo as acepções do termo. Eu sugiro tirar formidável das acepções, porque é a palavra, né? Eu acho que ficaria legal só com as acepções ótimo e excelente. Mas sabe o que é, Silene? A palavra formidable, originalmente, ela não era formidável. E acho que, então, de repente, o interessante ficar, porque ela se tornou formidável, como a gente entende agora, depois que teve essa translação aí metafórica, sabe? Quer dizer, é uma ideia, tudo bem. Mas eu gostaria de manter o formidável do jeito que é, justo porque formidável não era formidável. Entendi. Entendeu? Você quer reforçar, né, enfatizar. Tá. Mas, de qualquer maneira, obrigada. Uma outra coisa que eu queria te perguntar, aqui na seção detalhismo, na página 31, você coloca lá embaixo em politicologia, democracia lexical. Queria que você colocasse o que você pensou, qual foi a sua ideia. Por favor. Essa democracia lexical, ela lembra um pouco um item que eu coloquei lá na fatologia, que é no finalzinho, assim, as palavras sem fronteiras, né? Então, é aquela coisa que o léxico, ele tende a ser democrático, ou seja, ele não pode ter censura de você falar que essa palavra não pode entrar no idioma e por aí vai. Então, eu pensei na democracia nesse sentido, de a gente ter mais liberdade para o uso de palavras, né? E não criar aqueles tabus linguísticos, ou aquele purismo linguístico de defender o próprio idioma, por exemplo, e não permitir que uma palavra de um idioma estrangeiro entre no dia a dia nosso. Foi esse sentido que eu quis dar aí nessa democracia. Gente, hoje tem uma pessoa que me ajuda muito aí há muitos anos e que é muito séria, que é a deusa Minerva, a Rosa Nada, que está completando os 17 anos dela. A deusa Minerva e o Dia da Mulher. É muita coincidência, não é? Essa arranjou o negócio. Não, e outra coincidência. Hoje ela apresentou no Balanço o Euler, sobre a biografia do Euler. Ah, foi? Acabou de apresentar agora pela manhã. Ah, tá certo. Meu amigo. Outra coisa, ela falou bem do homem? Ah, porque senão vai ter comigo. Mas pode falar. Pergunta para Mabel. Pois não. Na página 31, na teoriologia, tem duas teorias aí, da monogênese e a poligênese. Eu queria entender se elas coexistem, se elas são contraditórias. Para mim, aparentemente, é contraditória. Elas são contraditórias e é uma discussão grande disso. Eu tinha mais, agora quem sabe menos, na linguística, de ver se realmente os idiomas atuais, eles vêm de um idioma único, de origem. Essa seria a teoria da monogênese, né? E antigamente se aceitava muito essa teoria. Hoje em dia essa teoria é bastante discutida e tem-se hoje a teoria da poligênese, que é o fato de que, na verdade, os idiomas que nasceram no planeta, eles não necessariamente conversaram entre si. E parece, segundo essa teoria, que vários idiomas foram surgindo no planeta. Esses sim deram encadeamento para outros, mas não necessariamente tinham um idioma em comum de origem. Então, hoje, linguisticamente falando, se aceita mais, alguns autores aceitam mais a poligênese e não a monogênese. Obrigada, tá, Mabel, pois não. você pode falar assim, rapidinho, o passo a passo que vocês fazem para pesquisar a etimologia da enciclopédia e qual a fonte ou as fontes mais confiáveis em português? A gente usa primeiro o WAIS. O dicionário WAIS do idioma português, apesar de ele não ser o dicionário etimológico, puramente etimológico, ele é com certeza o melhor dicionário nessa área.
Ele é o mais completo, a equipe do UAS e o UAS, eles tinham um certo apreço por etimologia, então eles se propuseram a fazer um trabalho mais sério. Tem que ser o UAS original, não nesse novo agora, que está um pouco reduzido, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é procurar no UAS. Depois do UAS, a gente caminha para esse aqui, ó, que é o dicionário etimológico do Antônio Geraldo da Cunha. Esse dicionário aqui é o mesmo dicionário do Nova Fronteira, aquele branco que muita gente conhece, só que agora está numa outra editora, né, que é a Lexicon. Qual é a vantagem de se procurar aqui também? É porque a datação só existe nesses dois dicionários em português. Vai achar a data do idioma só no UAS e depois aqui. E aí a gente compara a data de um dicionário com a data de outro e a gente sempre assume a data mais antiga, tá? Do que saiu. Depois disso, a gente vai, quando é o caso, para esse dicionário aqui, que eu uso mais esse, a gente usa mais esse, mas não precisa ser necessariamente, que é um dicionário de latim. Então, ele é um dicionário que é do Santos Saraiva, o nome do autor, e é o Novíssimo Dicionário Latino-Português. Tem vários desses lá embaixo. Na verdade, quem for comprar ou buscar esse dicionário, ele não tem essa capa, ele tem uma contracapa que tem uns bonequinhos romanos. É uma capa branca, não sei se alguém já viu. E tem uns bonequinhos romanos. Então, eu tirei porque aquilo rasga. E esse aqui, então, a gente vai buscar a palavra no latim. Isso é importante por quê? Porque na etimologia da enciclopédia, a gente busca chegar no máximo, que são 7 acepções para cada étimo. E, às vezes, os dicionários do Brasil, eles não trazem todas as acepções. Eles reduzem. Então, para a gente poder ampliar as acepções, a gente vem para cá. Tá? Outro dicionário que eu não trouxe, porque é do Holociclo, eu não tenho, é do José Pedro Machado. Ele é extremamente confiável. O UAS se baseou no José Pedro, uma das fontes do UAS é o José Pedro Machado. Ele é um dicionário excelente, só que ele também é um pouco reduzido, porque é um dicionário mais antigo, a gente não vai encontrar todos os léxicos ali. Mas os que tem, é muito interessante o dicionário, porque eles explicam. Não é que nem o UAS, né? O UAS dá o étimo e acabou. O Pedro Machado, ele teve o interesse de explicar a evolução semântica da palavra. E aí fica bem mais interessante e rico para quem quiser. Outro dicionário que é importante usar é o do Silveira Bueno. A gente tem uma coleção lá embaixo no Holociclo. E tem também um grande dicionário espanhol, que é o do Corominas. Ele é um dicionário muito forte em etimologia. Diga-se de passagem que o Brasil não tem dicionários bons de etimologia. Você vê que esse aqui, ó, que é um dos mais completos, ele é um dicionário de bolso. E ele nasceu para ser um dicionário de bolso, né? A proposta do Cunha, do Geraldo da Cunha, era fazer um dicionário mais fácil, mais compacto, mais barato. Tá? Então, falta para a gente ainda um dicionário completo, como, por exemplo, tem no espanhol, que é o do Corominas. Então, a gente vai fazendo isso tudo, Pedro, e vai construindo o caminho da palavra. Há dicionários, por exemplo, que pegam o étimo lá atrás já. Então, você tem aqui uma palavra em português que veio do francês, esse francês veio de um latim, e esse latim veio do grego. Tem dicionários que pulam isso e vão direto para o grego. Mas há etimologistas que não concordam com isso, discordam totalmente. Por quê? Porque o português nosso hoje, num caso como esse, teria surgido, por exemplo, de um francês. E esse étimo ele é importante, porque nesse caso, hipoteticamente falando, não houve o encontro da língua portuguesa com a língua grega que importou aquela palavra. Ele passou pelo latim, que passou pelo francês, que chegou no português. Então, a gente, na enciclopédia, a gente busca fazer esse caminho inverso, caminhando até chegar na origem da origem. Mas o étimo mesmo do português pode não ser a origem da origem, pode estar lá no francês. Aí, depois que a gente faz essa compilação, vem a parte que, às vezes, é que dá mais trabalho, e principalmente para quem está começando a fazer etimologia, que é construir o texto. Porque a construção de um texto aos modos da enciclopédia, ela tem que ajudar e não dificultar. O texto tem que acrescentar e não embaralhar a cabeça do leitor.
Então, a nossa preocupação, até seguindo aquele padrão lá da enciclopédia, é fazer o mais claro possível. Na hora que ficar extremamente detalhado, mas for complicar, a gente reestuda o texto. Então, por exemplo, se for falar, vem do francês, que foi um empréstimo do alemão, e era igual ao holandês, e daí, entende? Aí a gente vê o que fica mais fácil, mais deglutível, e que soma mais informações, tá? Sempre procurando chegar nas 7, né? No máximo, que são essas 7 acepções. Sem repetir muita palavra ou muito verbo. Exato, sem repetir. Mabel, Agora, só um pouquinho, seria tá bom você falar da sua equipe. Quais são as pessoas da sua equipe atualmente? Todos que você que Hoje fixo a gente tem a Cristina Vicentim, a gente tem o Otávio Araújo e a Adriana Rocha, que são assim que trabalham fixamente. Agora, eventualmente, entra e sai gente. Tem muita gente que gosta de trabalhar um tempo na etimologia até para aprender, mas não necessariamente continua sendo voluntário mais tempo. Então, há flutuações. Mas quem trabalha direto na enciclopédia são esses 3 e eu, né, trabalhando praticamente todos os dias. Agora eu queria falar para vocês que no verbete aí, faltou colocar na etimologia A data. que surgiu no século XIV. Agora você e vê... ali na masculinologia, está lá falando do enciclopedista Isidoro de Sevilha, que lá é só E.C. Quer dizer, a era comum. Não é antes da era. Não é, ele é dessa era, ele é só português. Isso aí, né? que é a coisa séria que tem aqui para a gente ver. O resto tudo é pontinho, espaço, não tem nada. Eu queria aproveitar, Mabel, e te fazer uma outra pergunta na parafatologia, página 31, a última sentença, o fenômeno da retrocognição desencadeado pela pesquisa dos étimos, por favor. A situação é a seguinte, esses idiomas nossos antigos, principalmente o latim, para o lado ocidental, mas existem outros do lado oriental, eles remontam uma época de vida, né, de todos nós. Então, de certa forma, Pedro, eu entendo que na hora que você recupera essa palavra, você afeta a holomemória. É como se você estivesse exumando uma holomemória cognitiva de algum termo que a gente usava. E aí isso, quem sabe, ajude realmente a fazer a retrocognição. E você entra, muitas vezes, na hora de estudar um vocábulo, no holopensene de uma época, no holopensene de um contexto, que às vezes é um detalhe que não existe hoje na palavra mais, mas que naquela época era muito importante. Então, tudo isso faz com que a gente que trabalha com etimologia, a gente está continuamente trabalhando com a história. Né? Nós estamos trabalhando com a história o tempo inteiro, quem tiver olhos para ver, né? E essa história, ou a para-história, trabalha diretamente com a retrocognição propriamente dita. Né? Mabel, eu estava vendo a semântica aqui da página 33, tudo, né? Eu achei muito interessante. Uma, eu queria perguntar como é que se pesquisa isso. E outra, não seria o caso, se aparecerem palavras assim, na etimologia dá uma explicação, porque é interessante. Você diz na etimologia da enciclopédia? Da semântica que tem essas então, palavras. Então, mas você diz colocar isso na enciclopédia, a sua ideia? Eu acho bom, não sei. Não sei, aí tem que ver. É que a enciclopédia ela não é uma enciclopédia de etimologia, né? Então, essa seção ela tem o seu pedaço da história. Mas é que são poucas mas as palavras. É interessante, né? Mas ela tem assim o seu... A enciclopédia tem muitas seções, né? Então, você tem que dar um peso. A etimologia tem o seu papel ali para ajudar na compreensão do título, né? Mas é uma questão de pensar. Independente disso, como é que você fez essa pesquisa? Você vai estudando nos dicionários mesmo, sabe? Onde você vai encontrar esse fato é aí. Então, por exemplo, os dicionários, na hora que você vai estudar a mudança daquela palavra ao longo dos séculos, a gente vai vendo que cada contexto modificou, contexto social, estou dizendo, né? Ela modificou a acepção daquele vocábulo. Então, isso você vai encontrar em dicionário. A questão da fantasia também achei interessante, porque forró, eu mesmo achava que veio lá de... Não, todo mundo acha. E o religare também. E o religião também é pior, porque o religião tem vários livros. Agora, tem livros. Vamos explicar para você uma coisa séria. A celeuma
você era escravo e cuidava lá dos remos. Você está entendendo? Então, vê, você já melhorou muito. Depois disso, então, começou só a vozearia dos escravos, até chegar na algazarra, que é o que você faz hoje, com o processo, tudo é por causa do remo. Sobrou pro Tá Alindo. entendendo? Agora, é um processo dele, você leu, mano. O gringo também. Agora, quer ver essa história da calma aqui, professor Valdo, número 2? Veja que interessante, o senhor teve aquela retrocognição na Grécia, em que o senhor falava que não tinha paredes, mas também não ventava. Foi o que você usou esse termo para a gente. Olha, não tinha vento, o ar era tranquilo. Então, olha, se a gente olhar aqui, ó, a evolução semântica do étimo para as acepções tranquilidade, serenidade, se deve ao fato de, na região mediterrânea, ali no caso, quietude. O período mais quente do ano coincidir com a falta de ventos. Que era a questão sua ali naquela época da Grécia. Não, e da quietude. Da quietude. Agora, a quietude para trabalhar com mental soma, que é o que eu faço toda madrugada atualmente. Por isso que eu trabalho de noite. Agora só. Isso é impressionante você pensar. Agora, veja, quantos séculos, quantas vidas a gente está nessa. Aproveitando. E outra coisa, pior da história é atualmente, né, que a sua própria inteligência e racionalidade exige 3 refeições por dia e você tem que escovar os dentes 3 vezes por dia. Naquela ocasião não tinha muito disso, não. Entende? Não dava, né? Então vocês vejam, a maioria que é adulto escova os dentes 3 vezes por dia. É uma das coisas que vocês fazem mais na vida. Entendeu? Das coisas mais sérias que tem, escovar os dentes. Isso não havia naquela ocasião. Não mesmo. Eu, às vezes, de madrugada, depois do pós-fácil dos originais, me vem um monte dessas ideias por causa do passado, sabe como é que é? Então eu estava olhando, escovar os dentes. Que coisa. É um negócio. Agora. Eles usavam um jeito lá de limpar a boca, mas não era assim, né? Com escova do jeito que nós temos, não é. Entende? Como diz a professora para a menininha, minha filha, você vai pegar a vassourinha para limpar os dentes, a escova, a vassourinha, eles chamam, para mostrar para a criança. Só a última coisa, tem, no latim tem muitas e muitas palavras que vieram do grego. Sim. E aí hoje você já tocou que tem, deriva do francês, mas aí tem do latim e do grego. Seria bom pôr os 3, né? Não, na enciclopédia tem às vezes 4, 5. Tem. O ideal é fazer... Tem etimologia até com 5. Tem. Não, o ideal é você ir caminhando para trás, né? Você vem de lá para cá. Eu sei que é colocado, eu estou reforçando. E do grego, quase todas as palavras lógicas que passaram para o latim, para o ocidente, vieram do grego. Do grego. Agora, tanto o latim quanto o grego vieram de um idioma único, que é o indo-europeu. Só que depois teve ramificações. Agora, você falando desse gringo aqui, ó, esse gringo que tem gente que fala que é do gringo, na verdade, a palavra gringo parece que é uma deformação da palavra griego, que é idioma grego, idioma ininteligível, um papo que ninguém entende. Então veio o gringo. Tudo indica que é uma deformação do grego. Agora, existem também etimologias que não dá para saber direito o que deve ter. Uma palavra que não dá para saber? Chulé. Há controvérsias no chulé. Chulé é uma coisa que ninguém sabe de onde veio. Parece que você sente, você sabe. Parece que é do cigano. Parece que era uma gordura, chuló, que os ciganos usavam, mas há controvérsias. Então, é um termo obscuro. Ninguém quer assumir o processo. Essa é a verdade. Ninguém quer assumir o chulé. Não, ninguém quer. Então, o chulé é obscura. E é cigano, Agora, gente, estudar retrocognição quase sempre é isso que a Mabel falou aí, sobre os processos que o Pedro perguntou. Tem uma relação muito grande com o processo histórico. Então é necessário estudar com calma. Quer estudar muito a retrocognição? É bom estudar um pouco de etimologia. Agora, outra coisa,
Quantos tipos de latim nós trabalhamos na etimologia da tem enciclopédia? vários, né? Tem uns Então, 4. o latim clássico, o latim vulgar, o latim tardio, o latim medieval, o latim eclesiástico, o latim científico. Só aí já tem 6. Mas, Valdo, é bom a gente falar que o português, nosso português, ele veio do vulgar, Eu sei. que eu é sei o não disso. escrito. Mas é que tem uma coisa. Muita gente começou a ficar erudito no português. Eles começaram a trabalhar com o processo. Muita coisa mudou. Não, então, As palavras mudaram. Mudaram. É isso aí. Por exemplo, o nosso professor Jaime, Sim. ele não é favorável a falar nenhum tipo de latim. Para ele, latim é latim é o e clássico, acabou. é o clássico, ele usa É o clássico. só. Ele acha que não tem outro. Mas nós temos que falar. Porque eu sou favorável porque o a falar vulgar, 6 ou 10 tipos de latim. porque, que na tenha. verdade, o latim vulgar é que deu origem às línguas românicas. Francês, espanhol, italiano, a maioria. romeno, português, Até a última flor não do veio lácio. do clássico. Até a última flor do lácio, que é o português. Exatamente. Agora, existe um outro latim que é esse último meu. Au. Mas aí, Esse também aí. É o processo do latindo. agora tem outra coisa também. O latim, então o latim vulgar surgiu o português do jeito que a gente entende. Só que depois, isso foi mais ou menos no século XI, século XII. Aí o que aconteceu? Quando Escuta, foi em 1100 que eu falo Foi, aqui. eu já falei isso. Você sabe que Portugal surgiu, né, Mário, em 1143, Pois é. como país independente. E o idioma entrou lá, mais ou menos, como idioma oficial, 1240. E vem o negócio clássico, a última flor do lácio. É o português. É essa época. Mas aí, para acabar essa ideia, o que acontece? Quando foi o período da Renascença, o que aconteceu nesse período? Todo mundo começou a recuperar as obras árabes, latinas e gregas. Eles foram buscar isso lá. E quando foi feita essa tradução dessas obras lá de Aristóteles, de Platão, eles importaram o latim clássico. Foi aí que o latim clássico entrou no português. Então, o latim clássico entrou no português mais ou menos no século XV, no século XVI, no século XVII. Até então não tinha chegado o latim clássico no idioma português. Foi na hora de traduzir as obras. O próprio Portugal estava ainda se organizando. Foi na fase fetal de Portugal. O processo todo a gente tem que ver isso também. Né? Dá o desconto. Né? Agora aqui. A neoetimologia multidimensional redefine as estruturas da holossomaticidade consciencial. Pode comentar essa colocação? Como se daria esse processo nos múltiplos veículos da consciência e sua relação paraetimológica? Muitas congratulações pelo verbete. É com você. Olha, desculpa, mas não sei comentar isso não. Porque o que acontece? Eu não sei se neoetimologia dos veículos, é isso que ela quer saber? Multidimensional? A neoetimologia multidimensional redefine as estruturas da holossomaticidade consciencial. A pessoa está afirmando isso. Está certo? Eu também eu não entendi. Se alguém entendeu? Escuta, o problema é o seguinte, que nós estamos falando muito na orismologia, na etimologia, na nomenclatura, os processos nossos aí da terminologia conscienciológica. E isso mexe com o processo do parapsiquismo, da multidimensionalidade, mais do que qualquer outro É o que eu estava lugar. falando, mexe com Então, o o que a pessoa paracérebro. está falando é isso, em parte tem razão. Não, tem razão. Se ela falar que a etimologia ela vai mexer no paracérebro, eu concordo. Que era É o que eu um estava senhor que tá que eu estava falando pro Pedro. Você mexer com neologia mexe com a sua holomemória. Você mexendo com a holomemória, você mexe com o paracérebro. É claro que pega outros veículos que não são exatamente o veículo físico, porque a etimologia ela vem de outros corpos, né? Então, se for nesse sentido, tudo bem. Agora aqui outro. O senhor poderia falar um pouco do próximo congresso intermissivista a ser realizado de 22 a 24 de julho próximo em Foz? O congresso faz um chamamento aos ex-intermissivistas? O senhor poderia nos detalhar sobre o evento e sobre os ex-intermissivistas? O que é que tem já firmado até agora? Loche, fala aí do seu lado. Bom, o congresso ele vai ocorrer entre os dias 22 a 24 de julho, sendo que o primeiro dia vai ter o curso do professor Valdo, então vai ser pela manhã e pela tarde.
um curso que vai abordar a questão dos intermissivistas. E no dia 22, a sexta-feira. No dia 22 mesmo, nós vamos ter, após o curso do professor Valdo, a abertura oficial, às 16 horas. Às 16h30, será a primeira conferência com o professor William Klein, que vai falar sobre a teática dos cursos intermissivos. Depois, na sequência, nós vamos ter a conferência sobre ideias inatas com o professor Felipe Mansur. E aí o coquetel de abertura. No segundo dia, nós vamos ter 2 mesas com retomadores de tarefa, onde vão colocar suas casuísticas na parte da manhã, que é o sábado. E na parte da tarde, nós vamos ter a professora Cristina Aracá, que vai falar sobre responsabilidade interassistencial. E eu vou estar falando sobre identidade interassistencial, e a questão da PROEX. Depois, nós vamos ter o professor Wagner Alegretti, que vai falar sobre retrocognição do curso intermissivo. Essa vai ser uma teleconferência, vai ser via internet. Depois nós vamos ter, aí na parte da noite, final da tarde, início da noite, uma oficina parapsíquica com o professor Mário Oliveira. E no domingo, nós teremos as seguintes conferências: a Síndrome do Estrangeiro, com a professora Malu Balona. Depois nós temos Invex Dupla Evolutiva, com Alexandre Nonato e a Viviane Ribeiro. Vamos ter também a conferência sobre Cognópolis, com o professor Alexandre Baltazar. E depois, Autorrevezamento Existencial, com o professor Pedro Fernandes. E a conferência de fechamento sobre a Enciclopédia da Conscienciologia, que é um mega projeto hoje dos intermissivistas, com a professora Cristiane Ferraro e Adriana Lopes. E aí a conclusão do evento. Então essa é a programação de sexta a sábado, 22 a 24 de julho. De sexta, sábado e domingo. Oi? Isso vai ficar disponível agora para esses dias. Tá? A gente vai divulgar a PEX, a ECA. A ideia é fazer uma grande divulgação geral mesmo disso daí. A gente ainda está fechando. Em junho nós vamos fazer uma tempestade publicitária sobre isso. Outra, gostaria de saber qual a sua opinião sobre o comportamento das pessoas no carnaval e por que se alteram tanto, em relação aos exageros e vandalismo de uma forma geral. Olha, carnaval é quando a pessoa sai dos limites da prisão da vida humana. Então a pessoa quer ficar solta. Então dá de tudo, tem os excessos, isso aí é inevitável. O problema todo é ver as instituições, o que faz para sustar os excessos, para parar com isso, para ninguém morrer. E outra coisa, dá mais segurança para o povo que às vezes não tem. Já morreram gente aí nesse carnaval até antes de começar, quer dizer, uma loucura. Isso tudo falta segurança, falta orientação. Agora, outra coisa, outra aqui. Quando somos tirados fora do corpo e demoramos para ficar lúcido, isso poderia fazer um amparador se afastar? Não, depende, né? Às vezes a pessoa está com dor de barriga. Isso aí precisa de ver, cólica intestinal. Pois tive minha primeira projeção involuntária há cerca de 5 anos. Na ocasião eu achava que tinha morrido, pois fui levado para fora da terra, onde eu a enxergava de longe. Foi quando eu percebi uma presença vindo na minha direção, que emanava muito amor e muita luz. Estava ali para me acalmar. Eu estava apavorado. E mesmo na presença dela, eu só pensava em voltar. Levei 3 anos para descobrir que eu havia tido uma projeção. Desde então, sempre procuro pela consciência nas minhas projeções e não a acho. O senhor acha que ela poderia ter se afastado, já que eu fiz um fiasco extrafísico? Não, aquilo ela tentou alguma coisa e foi embora, mas o problema é insista com o estado vibracional e com os trabalhos do parapsiquismo, que isso aí vai acabar melhorando. E outra coisa, pode aparecer um amparador mais sério. Outra, desejo estudar o que se chama hoje de homossexualidade. Quero rever tudo sobre o tema, desde a etimologia até tudo que eu encontrar pelo caminho. Como ou por onde o senhor e a verbetógrafa começariam essa tarefa? Você quer falar? Homossexualidade. Como etimologia, você vai estudar primeiro o prefixo homo. Homo quer dizer igual, né? Então é sexo entre iguais. Se for por essa vista, ser literalmente falando. Aí depois eu acho que você tem que passar para as causas mesmo, as causas comportamentais, genéticas, paragenéticas, as razões que levam uma pessoa a ter esse tipo de opção,
se é dessa vida, se é um problema de outras, né? E aí vai chegar, quem sabe, numa causa causans, que a gente chama aqui, que é a causa primária. Mas o mais importante é ver o que ela vai fazer com isso, depois, né, de se estudar, o que ela vai definir na vida para se sentir bem. Agora aqui para você. Mabel, o que você acha de as pessoas estarem utilizando as palavras em inglês e conjugando-as no português ou adaptando-as ao português? Por exemplo, startar alguma coisa. Isso aí é uma discussão enorme também na linguísticologia, né? Há autores que são muito puristas e eles realmente não concordam desses empréstimos léxicos de outros idiomas. Outros concordam quando? Quando você não tem um similar no idioma português e fica muito melhor, então, usar o idioma inglês. Por exemplo, você tem a palavra site. Você podia chamar sítio. Mas que vou abrir o sítio. Abre o sítio. Uma coisa estranha, abre o site, né? Então, tem palavras que eu acho que até fica melhor usar a palavra em inglês. Agora, há outras que há um exagero também. Eu posso dar um palpite do meu lado? Pois não. Eu sou favorável, às vezes, no coloquialismo. Por isso que eu faço assim, não entendi niente. Niente. Agora, o que a gente vê, Valdo, aqui tem que fazer esclarecimento, né? Qual é a palavra que melhor passa a informação? E aí o problema de ser do inglês, de ser português, do espanhol, eu acho que é secundário. Qual é a palavra que melhor se encaixa naquele contexto para eu esclarecer uma pessoa e para passar a minha informação? Eu acho que esse viés é mais interessante do que a defesa do próprio idioma, por exemplo. E no coloquialismo, isso que eu defendo, por exemplo, é importante pelo seguinte, é a reunião de um estrangeirismo com a gíria do colóquio. É rico. A hora que eu falo, é muito rico. Não entendi niente. Eu já falei isso aqui muitas vezes. Está lá na minha listagem. E lá tem várias, nas listagens nossas, os bordões conscienciológicos, tem uma opção dessa. Quer dizer, no coloquialismo, isso é importante. E ajuda, às vezes ajuda mais. Não, e não é isso. Ajuda também o prosseguimento da linguagem e do processo da interatividade entre quem fala e a assembleia, vamos dizer, a turma, a plateia, e outra coisa, o auditório. No mundo globalizado hoje é muito difícil não ter isso. Você fazer censura de palavras, é muito difícil. Só olhar as revistas que tem, essas revistas de novidade, é só olhar na internet, está cheio de problema, não tem jeito de fugir disso. Mabel, esse caso, se não Agora são os bordões. Esses autores aí que não querem usar, ou o pessoal da língua, é um excesso de nacionalismo, deve estar no meio, né, também. Eu vejo isso. Eu acho que não pode ter excesso também, que daqui a pouco, né, se desvirtua demais, mas também não pode ser assim. Escuta, eu vou fazer o livrinho dos bordões conscienciológicos. Você já pensou? É capaz de aparecer uma turma com piquete. Com piquete, abaixo. Você está entendendo? São os tabus linguísticos. Que eu vou mostrar tudo lá. Eu já tenho até agora, já catalogado 500. É fácil levar para 1000, eu não sei quanto vai dar. Nós vamos fazer um livrinho, que eu vou publicar, e depois fazer um curso para o assunto. A briga vai intensificar mais. Vai ser boa. Outra coisa, eu quero falar para todos esses, inclusive para a nossa amiga, é o seguinte, essa briga não vai ser particular, não, é pública. Pode participar. Podia comentar a citaciologia? Essa citaciologia eu trouxe só para dar problema. Por quê? Porque mostra o quanto há de controvérsia nesse assunto, sabe? Então tem gente que defende, tem gente que ataca, quem defende errado. Você está vendo? Então, você veja, essa é uma área, a etimologia é uma área muito complexa, não há consenso. Há linguísticas que não concordam com o estudo do étimo, acho que é uma perda de tempo, porque o que vale agora é o hoje, para frente, o neologismo. Há outros que discordam completamente, falam, não, a etimologia tem o seu valor. Aqui o próprio Jorge Luiz Borges, ele é controvertível nessa frase, né? Porque ele fala assim, que as palavras hoje, os defensores podem replicar que ela ensina sempre o que elas agora já não significam. Mas nem sempre, tem coisas que elas significam ainda. Então você vê, isso é para ilustrar um pouco esse meio, é um meio muito difícil. Outra coisa, vale a pena lembrar, a ciência, a etimologia, como metodologia científica, ela só surgiu em meados do século XIX.
O que existia antes eram tentativas, eram aproximações, mas não existia um método. Não havia método de pesquisa do étimo. Cada um propunha um método. Entende? Então é interessante de ver, por isso que tem tanta batatada nessa área antiga. E depois que o método apareceu, foram desconstruídas muitas ideias errôneas que se tinha a respeito da etimologia. Então, claro, e aí tanto é que se falava, é uma ciência ou não é uma ciência? Também isso não é um consenso. Uma das coisas muito difíceis que tem na etimologia, e é uma coisa mais natural que a gente tem que admitir, é o processo histórico ou historiográfico. É muito difícil. Quer dizer, é o problema do proto e do retro. Exato. Isso aí é terrível, que é o problema do passado. Tudo que diz respeito a processo de passado, que mexe com o processo da historiografia, é complexo. Agora, você veja, na hora que vai mexer com o processo, veja bem, do passado, da história, junto da linguística, que é o processo coloquial, sai de baixo. Porque o colóquio tem um universo muito mais amplo do que o escrito. Então nós temos que levar isso em consideração. O povo geralmente esquece isso na etimologia. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Por exemplo, o coloquialismo, o modo de falar, ele é muito mais rico, muito mais amplo, é um universo muito maior do que o processo escrito, aonde a pessoa está circunscrita. Todo escrito é circunscrito. Vamos entender bem isso. Agora, a fala não. Você fala, tem a expressão. Por exemplo, a pena não mostra a expressão da palavra. Agora não, eu falo em banana, posso dar uma banana, presta atenção. Então, isso é de uma riqueza e de uma amplitude e profundidade dentro do processo que complica tudo. E a etimologia, ela, vamos dizer, ela enfoca, ela aborda, ela faz, vamos dizer, a exegética justamente com essas duas coisas, a historiografia e o processo de coloquialismo. É inevitável, não tem jeito. Observa que a maioria das palavras que você vai estudar de etimologia diz respeito a um processo de colóquio e não de problema apenas de ter escrito. Entendeu? Não é a grafia. Não. Agora tem uma outra coisa que às vezes as pessoas não pensam, é que você estudar a palavra, você está estudando a consciência. Tá. É total. Mas isso aí é as minhas mensagens mediúnicas. Quando eu era rapazinho, eles falaram. Lembre-se, a primeira mensagem que eu recebi foi um soneto alexandrino, e estava perfeito. Entendeu? Para chamar a atenção. Foi aí que eu comecei a estudar os processos. Que eu não ligava para a poética, para o processo da composição poética, de um verso, de um versículo, uma coisa. Ali me chamou a atenção. Agora, com isso, eu incentivei muito o estudo da etimologia por causa disso. Não dá para fugir da etimologia. Isso é que eu falo para vocês. Se vocês querem ampliar o seu processo de abordagem da realidade do universo, a etimologia é inevitável. Não tem jeito. Mabel. Foi. Diga. Posso perguntar? Pois não. Queria dizer a respeito da citaciologia. Por que diz você que a trouxe para complicar? É para complicar pelo seguinte... É bastante esclarecedor. Está mexendo com o patrício dela. Complica. Você viu como funcionou? Aqui, ó. Os implacáveis detratores da etimologia alegam que a origem das palavras não ensinam o que elas hoje significam. Sim. Pronto. Os defensores podem replicar que ela ensina sempre, ou sempre que é o problema, o que as palavras agora já não significam. Não é verdade. Há palavras hoje... há étimos hoje que significam hoje. Entendeu? Então não é sempre. Escuta um pouquinho. Olha, o que quer... É ambígua. Se ele está a favor ou contra. Não, então... O que quer dizer, quem escreveu, que tanto os detratores como os defensores não estão entendendo realmente a etimologia. É isso que quer. Então está claríssimo. Porque então, realmente é muito difícil entender a etimologia. É isso. Entende? E isso mostra... Então está claríssimo. Cris, isso mostra que uma coisa que ele sabe, mas que as pessoas não sabem, que há muitos problemas nessa área. E ele está tentando retratar aqui de uma maneira educada a problemática dos estudiosos de lexicologia, dos lexicólogos, as brigas entre eles. Agora aqui, no outro e-mail não me fiz muito clara. Eu falava das faíscas que comecei a enxergar.
Na verdade, a princípio eu via pontos luminosos e desde pequena, se sai para uma área descoberta, vejo várias partículas luminosas caírem, não importando se está nublado ou não. No ano passado comecei a ver os pontos próximos às pessoas, até que as mesmas se tornaram faíscas, que é que eu tenho visto ultimamente. Tenho visto também névoas esbranquiçadas em palestrantes do centro espírita que frequento. Sou a mesma menina da síndrome do canguru, que acha que não frequentou um curso intermissivo. Escuta, você está tendo um início da clarividência para ver a psicosfera das pessoas. É bom você estudar isso e assumir essa condição. Saia, né, dessa condição de canguru aí e vamos enfrentar a realidade parapsíquica através das energias. Agora, seria muito bom você vir ao acoplamentário para ver como é que é aqui. O curso acoplamentar seria o mais para ela. Outra aqui. A verbetógrafa poderia clarear em mitologia a erradicação do mito de quem procura sempre acha nas pesquisas etimológicas? É porque, na verdade, em etimologia, nem sempre a gente acha. Porque muito se perdeu. Por exemplo, se você pegar o idioma proto, o antes, né, do latim, ele não tem registro mais. Então, como é que você vai saber a origem da origem? Então, nem sempre a gente acha. Por isso que existe um método que está escrito aqui na fatologia, que se chama, peraí, deixa eu ver onde é, da reconstituição do asterisco. Alguém já leu isso, né? Aqui, ó, os étimos com asteriscos nos dicionários, nos casos de reconstrução linguística. Quem já viu etimologia no dicionário, eventualmente vai ver um étimo e tem um asterisco do lado. O que significa isso? Significa que aquela palavra, ela não existe em nenhum registro, ninguém encontrou aquela palavra. Só que por reconstituição fonética, andando para trás, se chegou a uma hipótese, que é o étimo hipotético, de que era aquela a origem da palavra. Então, veja, por quê? Porque não teve como encontrar um registro físico que mostre que aquela palavra existe. Outra, professora Mabel, sempre fico feliz em ouvir os seus esclarecimentos. Em parafatologia, podemos ampliar os estudos etimológicos, facilitando o resgate das unidades de lucidez, a recuperação de cons, a holomemória, os dicionários cerebrais, o fenômeno da retrocognição desencadeado pela pesquisa dos étmos. Eu coloquei isso justamente para chamar a atenção da realidade das palavras, né? Se a gente olhar a frase enfática, está escrito assim, ó, a pesquisa do étimo é relevante recurso mental somático capaz de ampliar a cultura, a erudição e os 4 dicionários cerebrais. Então, veja, quando a gente amplia esses 4 dicionários, a gente automaticamente está ajudando na recuperação de cons. Então, o problema da palavra, desse dicionário que o professor Valdo tanto fala, né, dos dicionários cerebrais, é sério, justamente para dar força nisso que você está chamando a atenção aqui da parafatologia. E a etimologia, ela pode auxiliar nesse caminho. Escuta, a Patrícia Alves está falando o seguinte: parabéns pelo verbete e obrigada pela aula. Estou te assistindo daqui de Guimarães, onde nasceu Portugal, e aprendendo muito. Dessa vez você passou a perna no Mário. Há uns 20 dias atrás, em uma tertúlia, reconheci várias deficiências em minha personalidade que devem ser ajustadas, bem como negligências a respeito do soma e dos estudos. Desde então, tenho sentido, principalmente no período da manhã, ansiedade, insegurança e dúvidas. Na parte da tarde tem melhorado, mas ao amanhecer voltam os sintomas. Tenho trabalhado com as energias do modo que posso. O senhor poderia me dar uma indicação, uma orientação? Não sei se é devido a tantas mudanças que quero fazer, se é autoassédio, se é heteroassédio, pode me ajudar? É tudo isso junto. Agora, não vai embolar seu meio de campo com isso que eu estou te falando. Use o estado vibracional e permaneça mais tranquilo com as suas coisas. Não fique tão preocupado que, com o passar do tempo, tudo isso sai na diurese, como a gente chama. Vai com calma. Igual para você.
Parabéns a Mabel pelos vários verbetes que sempre tenho acompanhado nas minhas viagens de carro entre casa e trabalho. Na página 32, argumentologia, poderia explicar com detalhes os vários recursos fidedignos que utiliza para descobrir a data na etimologia das palavras? Quem está falando é a Lourdes Sá, de Lisboa, em Portugal. Hoje nós estamos com português. Mas hoje é um tributo à Península Ibérica. O Mário foi colocado para escanteio hoje. Tá certo? É nada, é o seu país. Então, aqui ele perguntou dos recursos, né? Que eu entendi. Então, vamos pegar o primeiro, idioma-fonte. O conhecimento da estrutura dos idiomas-fonte. Então, por exemplo, um etimólogo de verdade, né, gente, que é aquele que vai fazer a reconstrução das palavras, ele tem que entender de latim, ele vai ter que entender de grego, ele vai ter que ter uma noção do indo-europeu, ele vai ter que ter uma noção de árabe. Estou falando para o estudo do português. Por quê? Porque na hora que ele vai entender como é que aquela palavra chegou de lá, ele tem que conhecer, por exemplo, os metaplasmos, as síncopes que acontecem na evolução das palavras, para ele poder fazer a reconstituição. Senão é mero chute, né? Então ele precisa conhecer esse idioma-fonte. 2, ele precisa ver a história, né? A identificação do momento histórico referente ao contato do idioma-fonte com a língua estudada. Se houve uma influência de um idioma com outro, quando foi? Como foi? Em que período? Quais eram os léxicos que existiam naquela época? Para ver se realmente veio daquele idioma ou não e como veio. Depois você tem os metaplasmos, que é estudado em linguística, que é o reconhecimento dos metaplasmos regulares da passagem do idioma-fonte para a língua pesquisada. Metaplasmo é toda alteração fonética que uma palavra sofre ao longo da sua existência. Existem alterações que acrescentam fonemas, existem alterações que subtraem fonema. Quando subtraem é chamado de síncope. Então, veja, saber essas regras é importante, senão você não tem como saber de onde veio a palavra, porque já teve alteração fonética hoje. Então, para você reconstituir, tem que conhecer de metaplasmo, tem que conhecer de síncopes, no mínimo. Depois, datas. O exame acurado da datação dos textos, comprovando os étimos, ou seja, você tem que encontrar o registro, ou justificando a reconstrução dos mesmos, que é o que eu comentei há pouco. Se não há registro, há de haver uma maneira de reconstruir aquela palavra. Mabel, fica seu exemplo e sugestão para ter um verbete sobre cada uma das logias da enciclopédia. Patrícia Alves, Portugal. Isso aí eu tenho que falar. Já está fazendo. Nós já temos uma dúzia já feito, mas eu estou falando, ao todo são 75 que vem. Entende? Até agora já deve ter uns 10 aí já feito. Agora aqui, gostaria de saber se podemos participar do congresso mesmo não sendo intermissivista. No meu caso, por exemplo, creio que descobri a conscienciologia nesta vida, estou começando o curso agora e acompanhando as tertúlias e lendo os primeiros livros sobre o assunto. Podemos nos considerar intermissivista, começando o curso agora com o senhor, ou só se pode fazer o curso do período intermissivo? Aí agora eu acho que é o Lógico que devia decidir isso, ou o Mário, ou a Rosa, é um problema de vocês, tá certo? Agora, o problema, isso de ser ou não intermissivista, a rigor, é secundário. Vamos entender. Isso é apenas um processo pro forma, é apenas um problema de aparência da situação. O que interessa é a sua ficha evolutiva. Agora, a gente tem que explicar que nós trabalhamos com intermissivista, o que a gente faz, que intermissivista é importante para a gente. Agora, do ponto de vista evolutivo, o que interessa é o saldo da sua ficha. Olha bem o que você está fazendo, o que você faz dentro da interassistencialidade. Isso é muito mais importante do que ser intermissivista. Agora, pode vir que nós estamos de braço aberto para receber você. E o Ló está aí para fazer umas piadas para você. Outra, além de realizar a TENEPS 1 hora por dia, posso fazer exteriorizações diárias extras de meia hora em horários diferentes, com o intuito de otimizar tais práticas. Isso poderia melhorar o paracontato? Yes, indeed, of course. Vá em frente.
Existe algum projeto de se construir um dicionário conscienciológico? Estávamos ontem no campus de Saquarema falando sobre essa possibilidade. Sim, a gente está fazendo, mas agora, eu não entrei nisso porque já tem um dicionário aí da Lourdes que já está com 6.000 neologismos, que esse aí praticamente é o fulcro, é o cerne, é a essência do nosso processo de orismologia, da conscienciologia. Então, ele já está em andamento. Agora, o que interessa mais mesmo é um negócio chamado conteúdo. Esse, então, tem um pequeno apresentação de alguma coisa aí, que é um CD-ROM, né, com 7.200 páginas já publicado. Esse aí é que dá o conteúdo que vai chegar no dicionário, né? A enciclopédia, ela é sempre mais séria, porque ela mexe mais no conteúdo e não na forma. Dicionário, quase sempre, principalmente os linguísticos, eles mexem com o processo mais da forma e não do conteúdo. Agora, a enciclopédia, ela mexe com os dois. Agora, eu acho que a coisa mais séria, pode ser mesmo, é esse dicionário de neologismos que a Lourdes com a equipe está fazendo. Ele, até a última vez que eu conversei com ela, falou que já tinha mais de 6.000 expressões, 6.000 entradas, ou verbetes do dicionário. Vamos ver o que vai dar. Mabel, eu tenho uma pergunta. Oi. Na página 32, argumentologia, na parte de armadilhas, poderia elaborar mais sobre armadilhas, mais especificamente sobre equívocos etimológicos? Os equívocos aí são vários. Agora eu vou falar um, por exemplo, desse um que é o coincidência, o primeiro da nossa armadilha aí. Ser iludido pelas coincidências fonéticas e gramaticais. Então, por exemplo, no idioma inglês tem uma palavra que é bad, que é ruim. E no persa existe um bad, que é ruim também. Aí uma pessoa mais desavisada ia falar, bom, então vem do mesmo tronco. Um veio do outro? Não. São troncos linguísticos totalmente diversos. E, coincidentemente, nos dois idiomas, a palavra ruim é bad. Então, esse é um erro, seria um erro de etimologia, se você, só porque a palavra é igual, você acha que é do mesmo tronco linguístico. Por exemplo, então seria esse um exemplo. O outro aqui, que acho que vale a pena a gente colocar, é o item 5, que é a simplificação. Simplificar a etimologia é justamente o que eu estava comentando, que é você cortar o caminho que retrocede. Então, você fala do grego e não falou do latim, não falou francês, não falou alemão. Então, você meio que limita a sua informação, mas também você dá uma subinformação. Porque, na verdade, vamos supor, hipoteticamente, o português não veio do alemão, do grego diretamente. Entende? Então, são alguns erros que podem acontecer e que daí fazem surgir essa etimologia fantasiosa, muitas vezes. A pessoa... Não, o processo são, às vezes, as semelhanças, similitudes de palavras. Similitudes, Por exemplo, existe o processo de ruim, existe o processo de mim, em inglês. Isso tudo, às vezes, é problemático. Às vezes não tem nada a ver. É coincidência pura. Ficou claro? Oi. Você poderia aqui, na exemplologia, aprofundar um pouco mais essa diferença entre a etimologia convencional e a etimologia conscienciológica, a partir da experiência de pesquisa? Na verdade, a etimologia ela é uma só, né? Mas na conscienciológica, a gente faz etimologia praticamente de neologismo. E na convencional, não. Então, já por aí é interessante, né? Porque a gente está fazendo a etimologia de uma palavra que ainda nem surgiu no dicionário. Mas veja, se a gente for olhar, eu acho bacana, Kátia, que daqui, por exemplo, 50 anos, como já tem dicionarizado esses nossos neologismos, vai ter etimologia, já tem hoje, mas os dicionários vão ter etimologia dos neologismos criados pela conscienciologia. E aí vai ter os radicais. Por exemplo, se você pegar a palavra pensene, ela é radical de pensenizar, de pensenização. Então, você vai falar, olha, pensene vem pensenização vem de um radical, pensene, e de um particípio passado que é pensenizado, que vai dar o pensene, entendeu? E por aí vai. Agora, então, a gente vai construir uma coisa nova. Quem sacou isso consciente ou inconscientemente foi o Sacone, o primeiro. Foi. Não, agora o que é engraçado é que você vê, eles colocaram lá
uma faixa branca no nome dele, então ficou Saconil. Em vez de Sacone, olha lá. Ó. Entende? Saconil. O cara falou assim, não, mas vamos ver esse dicionário de Saconil. Eu falei, não, é Sacone. Olha lá, está escrito Saconil. Que é mais complexa? Eu não acho que é mais complexa. Ela, vamos dizer, é mais original. Ela é mais original porque os termos são originais, né? O que pode acontecer é que nessas nossos termos de Conscienciologia tem mais prefixo do que o normal. Tem mais sufixo do que o normal. E outra coisa, a gente... Nós exigimos mais estudos. Exato. E outra, nós as sabemos palavras disso, não tem outra saída. basicamente usadas no nosso corpus são palavras do latim clássico. Não são palavras do latim vulgar. Então você fala assim... Então a linguagem é mais científica, erudita. E qual que é a diferença do erudito? Até tem um polinômio, não sei se é polinômio, trinômio. Aqui, trinômio. As palavras herdadas, as palavras semi-eruditas e as palavras eruditas. Etimologicamente isso tem um sentido. A palavra erudita é aquela palavra que não sofreu alteração fonética ao longo da sua existência. Isso significa que ela não chegou na boca do povo. Então, é uma palavra erudita quando isso aconteceu. Eu vou embolar o meio de campo da turma toda, são com as Sesc Pedais. É uma loucura. Demais, já tem palavra nossa com 15 sílabas. Vai ficar ótimo. E eu vou relacionar tudo. Nós vamos fazer mesmo um glossário. Eu vou separar. Sabe aquele polimático que você gostou? Mas aquele ó, já aumentou meu sonho muito. De consumo. Mas agora veja, eu vou extrair de lá Sesc Pedais para fazer a parte, porque é demais. O negócio aumentou muito. Agora nós vamos fazer esses dois. O mini glossário polimático e o mini glossário das palavras Sesc Pedais. Muito bom. São dois mini glossários diferentes. Isso tudo nós vamos começar a mexer agora. É que tem ampliado muito, eu ainda não posso ainda mexer, porque o negócio ainda está em andamento. Sabe? Então, dentro disso aí, o que ele usa é palavra erudita, ou seja, não caiu na boca do povo. Mas se você pegar a palavra semi-erudita, são palavras que vieram do latim clássico, momentaneamente chegaram nos romanos e já passaram para o português, já passou para o português. Então, a evolução fonética foi pouca, as alterações são poucas, mas elas existem. E palavras herdadas são aquelas que são totalmente diferentes do latim. Então, por exemplo, você pega uma palavra planos no latim, né? Plano em português. O plano em português é erudito, mas planos originou chão. Você vai falar, qual é a etimologia de chão? É planos, não tem nada a ver. Mas existe um caminho fonético nesse meio termo que virou uma palavra herdada, que é uma palavra do povo. Então, quanto mais a palavra se parecer com o original do latim, mais erudita essa palavra é. Agora, o pior é a hora que começa a complicação das uniões dos prefixos. Então, por exemplo, eu preciso de falar que é da pessoa, a gente usa pessoal, mas o certo é alto. Agora, eu preciso falar que o processo é extrafísico. Eu quero cortar essa palavra extrafísico desse tamanho. Então, eu ponho um para. Então, aí fica alto para alguma coisa. Só essas aí vão dar Sesc Pedais. É inevitável. Essas já tem dezenas. E não tem jeito. Tem muitas que já tem nesse enciclopédia, mas tem outro tanto que não tem ainda. Então, isso tudo nós vamos entrar com isso. Agora, no processo que eu estou estudando agora, do Vadimeco, tem um monte dessas palavras. Não tem outro jeito. Que esses aí são todos extrafísicos, como é que nós vamos falar? De coisa nova. São coisas que eu tenho que falar daquilo que tem aqui para a pessoa entender o que tem lá. Senão não adianta. Se a gente não falar uma coisa que é totalmente nova, ninguém vai entender nada. Então tem que falar baseado naquilo que já existe aqui. Para isso, precisa do alto para. Entendeu? Os prefixos aí são inevitáveis, né? São. Abel, Oi. Que não há... Só para terminar, também gostaria de sugerir ali no item fantasia, de você colocar a etimologia correta, né? Eu até pensei, podia colocar, né? Tá bom. Para ajudar, tá ótimo. Alguém ia perguntar? Que não há? Oi. Abel? Pode falar. Eu estou fazendo o balanço, né, que estou achando ótimo.
E uma coisa que eu fiz durante a minha vida foi ver o significado etimológico do meu nome, sobrenome, das ruas que eu morei, das cidades que eu morei e tudo mais. Então eu queria saber qual é a tua opinião, né, enquanto pesquisologia, enquanto pesquisa própria, da gente saber da palavra que a gente talvez mais pronuncia, né, durante o dia, que é o nosso nome, o nosso sobrenome, a gente escreve, a energia associada a tudo isso, né? Tem holopensene, né? Os nomes também têm holopensene, né? Agora, essa área é uma área que chama onomástica, né? Que é a área dos nomes. Eu acho que vale a pena saber até do processo histórico. Da palavra, da vogal, do som. Mas eu acho que é mais do holopensene. Tem muitas Cristinas, né, aqui. Cristina, a gente sabe que é uma palavra, que nem Maria. É uma palavra totalmente cristã. Ele tem um holopensene, Cristina, né, que é de Cristo. E a Maria, que é a mãe de Jesus. Então, se por aí você já vê que o imbróglio é esse. E outra coisa, tem palavras que vêm da Bíblia. Tem a Maria Cristina da Silva. A boa parte das nossas crises tem crises. Tem crises. Então, tudo isso, mas isso mostra o quê? Mostra a nossa cultura, que é uma cultura totalmente cristã. A nossa base, ela é cristã. O idioma português, ele foi chamado um tempo de idioma cristão. Podia ser o espanhol, mas não foi o espanhol, foi o português. O português foi o chamado de idioma cristão. Então, a gente vê que esse holopensene nosso é muito forte ainda. Agora, uma coisa que não ajudou o português é a população menor. Sim. O espanhol, por exemplo, você vai ver que tem muito mais, você mesmo falou aí sobre etimologia, tem muito mais estudos e livros mais profundos e mais amplos de etimologia do que em português, mas não é só isso. E dicionário analógico, não dá nem para comparar. Não dá nem para comparar, E aí por aí vai, são várias áreas que o espanhol tem mais. Agora, voltando nisso que ele estava falando, que eu acho bem interessante essa área da etimologia, que é a área que estuda a influência dos outros povos sobre o seu idioma. E quais são os rastros que os outros povos deixaram, por exemplo, no idioma português. Então, se a gente olhar o povo germânico, eles invadiram o Império Romano, quando o Império Romano já estava em decadência, que foram os vândalos, né? E os visigodos, quando eles invadiram... Essa turma que está aqui. Não queria falar, mas calma que eu vou chegar lá. Aí, teve uma invasão de palavras no idioma português de cunho bélico. Então, muitas palavras bélicas, elas vieram do germânico. Por exemplo, a palavra elmo. A palavra elmo é uma palavra germânica. Então, a gente já vê a cultura daquele povo. Aí, passou um tempo, teve lá a influência, daí já é dos nossos outros amigos árabes. Então, os árabes também, os mouros, invadiram a Península Ibérica. Aí, eles deixaram alguns rastros no idioma português e no latim, que era o latim vulgar. Esses rastros são de alimento, palavras de alimento, palavras de agricultura e palavras de religiosas. Então, você vê que a influência árabe, a influência moura, foi diferente da influência germânica. A gente vê isso na linguagem. E aí, Valdo, tem a influência do provençal, que é da nossa... Cadê a Cassandra? Da Cassandra ali. Que é do Languedoc. Então, qual foi a influência? Alguém poderia falar qual foi a influência do provençal no idioma português? Em que área que ele mais influenciou? Alguém sabe isso? Não. Foi na corte. São palavras de corte, são palavras de monarquia. Olha lá, a Laura já está gostando. Então... Então, a língua... A língua provençal, ela deixou muitas palavras de corte no idioma português. Vamos falar franco. Se alguém aqui já estudou provençal, sabe disso. Você vai ver as coisas do provençal, você vai entender a opção de coisa sem nunca ter estudado a linguagem. Entendeu? Isso aí é que é importante o provençal. É um dialeto latim, né? Eu, a hora que vi isso, eu era rapazinho. Eu fiquei doido. Eu estou sabendo um novo idioma, sem ter estudado. Eu comecei a pular. Eu era menino. Aí o povo falou, mas o que houve? Não, descobri uma língua que eu sei, provençal. Gente, pega que vocês vão ver que é muito interessante o processo. Interessante. Agora, esse eu provençal... era rapazinho. Cortês, né? É o amor cortês, que foi introduzido lá pelos trovadores, né? E foi espalhou por toda a corte na Europa. E eles tinham mas a gente entende muita coisa. Quem entende um bocado de português vai entender muita dessas linguagens. A provençal é um deles.
Pois é, mas veja, Languedoc, os processos aqui, ó. A Cassandra está aí, ó. Cris espera por ti. A mim. Pois é, a mim, ó. É o processo lá, Carcassonne. Pois é. Não, é o Midi, é o meio da França. Agora aqui. Estou amadurecendo a ideia de pesquisa sobre o paradigma consciencial em contraponto com diversos aspectos da sociologia patológica. Exemplo, paradigma consciencial versus paradigma materialista. Paradigma consciencial em relação a temas como direito, política, meio ambiente, etc. Sei que o paradigma consciencial está exposto nas diversas obras da conscienciologia, mas já acho que é possível desenvolver uma obra com esse enfoque. Desde os 14 anos de idade, tenho vontade de escrever um livro sobre deficiência da sociologia, em contraponto com um paradigma novo. Mas naquela época eu não sabia que paradigma é esse. Hoje, com 23 anos, sei que o paradigma em questão é o consciencial, o qual conheci há um ano. Será que esse é um tema da minha Mega Gescom? Pode ser. Agora, eu só lembro para você, é bom você ver os verbetes que nós falamos de paradigma. Vai clarear muito o que você está querendo pesquisar. Tem isso tudo aí, paradigma. Olha lá dentro do CD-ROM, procura a palavra paradigma e vê tudo que tem na enciclopédia. Tem vários verbetes sobre o assunto seriamente. Agora aqui, para você. Gostaria que a verbetógrafa me indicasse um bom dicionário no processo da etimologia. Parabéns. O nome dele é Rogério Teixeira. O Rogério melhor no português é o AIS. Depois do AIS, você tem esse aqui, que a gente mostrou, que é o Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa, do Antônio Geraldo da Cunha. A editora agora é Lexicon, tá? Então, esse seria o segundo... Vocês citam muito esse aí também, na etimologia. O Cunha é muito bom nisso, ele é muito sério. Então, veja, esse seria o segundo. Mas, assim, para quem está começando, se você tiver o AIS geral, eu falei, o AIS geral, ele é o melhor até o momento, o mais completo nesse sentido. Agora, hoje é um dia mesmo alteroso, sabe? Pelo seguinte, eu falei tudo aquilo que é o dia de hoje, tá certo? Agora, o que se passa? Com esse monte de gente que está aqui hoje, olha só, eu não sei, mas quantas pessoas já assinaram lá, você sabe? 190, presta atenção. Nós já recebemos de fora e já respondemos 31 perguntas. Com esse monte de gente aqui dentro, quer dizer, como é que, durma com barulho desse. Entende? É muito interessante isso aí. Como é que é isso? Porque geralmente, se tem muita pergunta de fora, às vezes não tem tanta gente aqui. E se tem tanta gente aqui, tem muita pergunta aqui. Como é que vai ter muita pergunta de fora? Como é que dá tempo? Não cabe, né? Entendeu? Mabel, primeiro um comentário, na verdade uma curiosidade em cima da pergunta que o José fez, a questão da etimologia do nome próprio, que é um dos dicionários mais procurados pelos visitantes do Holociclo. Então, as pessoas que visitam o Holociclo, nós lá como mantenedores, a gente sempre acaba direcionando e a pessoa pergunta, eu queria saber qual é a origem do meu nome, né? Então, é um dos dicionários mais visitados lá no Holociclo. Segundo, é uma sugestão, aqui na divisão conformática, você acrescentar mais uma logia, que seria a logia da seção, que é a cessiologia, porque, na verdade, a etimologia é uma seção da enciclopédia. Legal. Né? Então, aí pode entrar como antagonismologia, tem, né? E as outras logias da enciclopédia tem. Muito bom. E terceiro, também uma pergunta, né? A tua experiência dando as oficinas de etimologia, no curso Lexicologia também, como é que é a recepção das pessoas em fazer etimologia? Quais são, o que elas mais gostam, as dificuldades, o que elas comentam? O que elas mais gostam é o aspecto curioso da etimologia, né? Porque realmente a etimologia é uma pesquisa curiosa. Dependendo do termo que você pega para pesquisar, você encontra coisas inimagináveis que você não tinha conhecimento. Então, isso, de certa maneira, encanta quem está chegando. Qual é a maior dificuldade? É redigir o texto. Todo mundo cai de quatro na hora de redigir o texto, porque fica confuso, principalmente quando você tem que remontar vários idiomas, a pessoa não sabe como é que ela faz isso de uma maneira clara. Então, normalmente, as pessoas têm essa dificuldade aí, uma espécie assim de... Precisa de retilinaridade pensênica, vamos dizer assim, ou hábito, né, de escrever esse tipo de texto. Então, a maior dificuldade das pessoas está aí. E a tua sugestão para as pessoas vencerem essas dificuldades na redação é ler os verbetes? Eu acho que elas têm que treinar.
Tem gente que vai lá, treina 1 mês, treina 2 meses, depois acabou, resolveu o problema, melhorou o texto, já está lógico. Ela tem que treinar, porque senão fica difícil, né? Tem que treinar para poder melhorar. Tá? Ok, Mabel, obrigada. Oi. Uma pergunta para você Pois não, sobre amiga. a relação do estrangeirismologia com a etimologia. Tem. E você não colocou aqui. Podia Seria colocar, caso? né, a minha Podia. onde? Você diria que Interação. o estrangeirismo de hoje é a etimologia de amanhã? Como é que você... Eu coloquei aqui uma coisa de... Você colocou na fatologia, na terceira linha, mas eu podia na segunda colocar, página, né? Os neologismos atuais tornados fontes etimológicas do futuro. Aí, de repente, você colocar a palavra estrangeirismo, porque eu acho que podia botar na ligado... interação, que nem a Adriana está falando. Tá bom. Mabel. Oi. Aqui no C. C. Aqui. Eu queria te perguntar o seguinte, você está falando sobre etimologia, eu queria assim, entender um pouco mais também sobre a energia das palavras. Eu li, não sei se você conhece, do Masaru Emoto, O Segredo das Águas, que ele fala sobre... Ele faz uma experiência que ele escreve algumas palavras, ele coloca em águas destiladas, congela, né? E depois com um microscópio, um super microscópio, ele fotografa os cristais das águas. E ele vê a influência de cada palavra no cristal da água. E quando ele pega palavras positivas, esses cristais eles formam, normalmente formas bonitas e expandidas. E quando as palavras elas são negativas, de cunho negativo, os cristais às vezes nem se formam. Ele começa a expandir esse entendimento até para a influência das palavras na gente, né? Que somos feitos de 80% de água. Eu até queria saber sua opinião. Eu acho que a gente pode pensar em holopensene. Não, isso aí eu acho que é meio bobagem a forma. O que a gente poderia entrar em contato é com o conteúdo daquela palavra, o holopensene daquela palavra. Isso sim, as palavras têm história. As palavras elas não são assim, elas são inanimadas, mas teve as pessoas que criaram aquilo, que usaram aquilo. Tanto é que na Conscienciologia a gente não usa determinadas palavras e foram criados neologismos justamente porque há palavras prostituídas. Por exemplo, a palavra reencarnação, ela traz sim um holopensene extremamente religioso. Então, se você quer trabalhar com ciência, você não pode usar essa palavra. As pessoas não entendem, acham que é bobagem, que é invenção da cabeça da Conscienciologia. Mas não é, porque realmente do jeito que você está falando, a palavra ela tem holopensene, ela tem história. Se você coloca uma palavra nova, você tira essa porcentagem de histórico daquela palavra e de repente você passa uma ideia mais clara. Então, eu penso que a gente poderia pensar nesse assunto por essa via aí. Mabel, uma outra coisa também é a questão do mantra, né? O mantra. Que aí tem a energia da palavra. A energia aí. do som. Então, tudo isso é real. Agora, esses testes aí, já acho que a gente tem que ir mais pela energia mesmo. Entendi. Ô, Mabel. Pois não. Mabel, eu queria falar uma coisa, comentar uma coisa que tem a ver com uma coisa tem a ver com outra. Uma é a palavra, por exemplo, que está surgindo na nossa cultura, a palavra a presidenta, né? Que uns falam que está errado, porque é o presidente, e quer dizer, a nossa própria presidenta, né, prefere a palavra presidenta para honra de todas as mulheres e tudo mais. Mulher. E daqui a pouco essa palavra, apesar de ser, assim, entre aspas, errada, né, etimologicamente, vamos dizer assim, ela vai passar a existir no dicionário, né, eu acho. E uma outra, falando sobre a presidenta, eu queria só lembrar que hoje é o Dia da Mulher, né? O professor Valdo já falou várias vezes sobre o Dia da Mulher e tudo mais. E também de lembrar que acho que a gente nunca teve tanta mulher no poder, principalmente na América do Sul, né? Onde a gente tem a primeira presidenta, depois a gente tem na Argentina a presidente também, né? E no Chile também, se não me engano, é a presidenta, ou foi, né? E eu acho que o Brasil também nunca teve tanta mulher ministra. Acho que eu falei com o João de manhã, ele me disse que são 9 ministras. Pois é. Então, só tomar, né? Porque hoje é Dia da Mulher, só ver o que será que vai acontecer, né? Fazer um gancho, com tanta mulher fazendo coisa boa pelo país, né? Vamos ver. Acho que é bom estudar, né? Mabel. Pois não. Me parece que maravilhoso em paradoxologia, né, que você colocou. Você poderia fazer um comentário aqui? É justo isso, porque o radical é a base da palavra. Não, na verdade a raiz é a base. O radical é a raiz expandida por um afixo.
E quando ele se torna radical, a partir dali você vai criar centenas, às vezes, de palavras, dezenas de palavras, a partir de um único radical, que é o que dá os cognatos, que é o que a gente vê na seção cognatologia. Ele normalmente vem de um radical único. Então, se você entende aquele radical, você já entendeu o contexto de todas as demais palavras. É tudo uma questão de entender os afixos que entraram ali para compor a palavra em si. Então, isso é muito rico. Por isso que vale a pena estudar um pouco de latim, um pouco de grego, que é justamente para a gente entender o radical das palavras do idioma português. Tá? Aí é muito rico ver por esse ângulo. Eu queria chamar a atenção, que ninguém perguntou, desse masculinologia, esse enciclopedista, Isidório de Sevilha. Ele é uma personalidade bem interessante, porque ele escreveu uma enciclopédia que se chamava Etimologia. E ele queria fazer um balanço do conhecimento também na época, através dessa enciclopédia dele. Ele escreveu sobre gramática, matemática, agricultura, enfim, algumas dezenas de termos, tá, que ele usou, de áreas que ele estudou. E ele fazia esse estudo dessas áreas a partir do estudo das palavras. Porque ele dizia assim, se eu estudar as palavras, eu estudo o ser humano e eu estudo o conhecimento humano. Então, ele ia fazendo a etimologia de todos os conceitos, os verbetes que ele gostaria de estudar, para entender o mundo. É bem interessante, ele já tinha essa concepção naquela época, né? E ele fez essa enciclopédia de 20 volumes, que era justamente chamada etimologia, ou da etimologia, porque era um genitivo aí no latim. Então, é interessante estudar, apesar da etimologia dele ser muitas vezes fantasiosa. Porque ele não tinha metodologia, né, na época. Mabel. Oi. Você poderia, por gentileza, fazer algum comentário com relação a antagonismologia e paradoxologia? Se existe... Antagonismologia qual? Lá em 3, detalhismo. Eu sei, mas qual deles? Não, a seção. Na palavra, antagonismologia e paradoxologia. Antagonismo aí é a palavra vamos dizer, antagônicas, quase que opostos, não necessariamente opostos, né? Mas, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui que vai ficar mais fácil. Ó. Antagonismo, etimologia científica, etimologia popular. Então, o que é científico não é popular necessariamente e vice-versa, entende? Então, eles são antagônicos, um termo com o outro. Essa seção faz esse contraponto. Ele vai o tempo inteiro fazendo contraponto de conceitos. Não sei se ficou claro, não sei também onde está essa pessoa. É. Não, a dúvida era se as duas palavras vêm da mesma raiz. Antagonismologia e qual? Antagonismologia. Olha, provavelmente não. Não. Eu acho que o paradoxo é grego e o antagonismo eu vou estudar, mas é latim. Elas não são necessariamente da mesma raiz. Não. Oi? Não tem o mesmo significado, de modo algum. Só para corroborar isso que você colocou desse etimólogo, né, enciclopedista, Isidório de Sevilha, uma das grandes teorias da personalidade, que é a teoria dos traços, é com base que eles chamam de hipótese lexicográfica. Foi o Alport, que fez um levantamento de todo o dicionário inglês, todas as palavras do dicionário inglês, e extraiu em torno de 16 mil traços de personalidade a partir do traço. E ele colocava o seguinte: se um traço ele é pertinente, em algum momento alguém deu nome para ele. Então, utilizou o dicionário para fazer a teoria dos traços. Então, vale a pena aí nesse estudo. Muito bom. Quem é que está com o microfone? É você. A pseudo-etimologia que está aqui na fatologia, né? Eu não sei se esse caso da fantasia seria uma pseudo-etimologia. Ou existe, e se existe, se podia dar outros exemplos, por favor? Todas essas etimologias fantasiosas, que não têm um cunho mais científico, com uma metodologia mais aplicada, ela se chama pseudo-etimologia. Tá? Então, é o universo do chutômetro.
ou das aproximações mais ou menos próximas, né? Mas que na verdade não são verdadeiras, tá? Então tem vários aí, Aline, teria que estudar alguns outros, tá? Não, porque esse é um tipo fantasia. Estou perguntando se tem outro tipo. Tem esse da religião que eu acho que é bem, parece ciência, mas não é, que é o do religião do religare. Então a pseudo, até existem autores que dizem que vem, mas se você for no dicionário latim, vem de relegere. Então você vê, já é uma etimologia alteradinha. E esse religare também todo mundo pensa, até eu pensava que... Todo mundo pensa que religare é de religião. E há controvérsias nesse sentido. Tá? Há controvérsias. Obrigado. Mais alguma coisa? Acabou. Abel, meus parabéns a você. E cadê o próximo verbete? Na sessão. Esse é o último, não tenho culpa se hoje é o último. Então, por agora, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 192 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais, 31 perguntas online e 55 votos presenciais. Hoje teremos os recados do João Paulo sobre os fundamentos da conscienciometria, o Rodolfo sobre o curso Introdução à Proex, a Ami sobre o segundo congresso de Verponologia, a Aline sobre a IABC e IPC, a Thaís e o Eduardo sobre o debate intercientífico. Pode ver. Boa tarde. Alô, boa tarde. Eu vim falar em nome da CONS sobre o curso Fundamentos da Conscienciometria, que é um curso de 25 aulas, uma por semana. O Fundamentos ele tem temas diferentes para cada aula, com um professor especializado naquele tema para aplicar a aula. O nosso próximo Fundamentos vai ser no dia 26 de abril. É o próximo Fundamentos. 26 de abril. O curso tem uma duração de 6 meses, uma aula por semana, num total de 25 aulas. Vai ser às terças-feiras, a partir das 7h30 da noite. 26 de abril, às terças-feiras, na parte da noite. Maiores informações no CAEC. E mais um detalhe: quem de Foz do Iguaçu que deseja levar o curso Fundamentos da Conscienciologia para a sua cidade, nós temos uma versão em módulos também. Ou seja, quem quiser, em outra cidade, que não seja em Foz, se interessar para levar o Fundamentos para a sua cidade, é só entrar em contato através do CAEC, liga para o CAEC e eles vão entrar em contato com a Conscius. Então, próximo Fundamentos, 26 de abril, terça-feira. Obrigado. Boa tarde a todos. A Apex gostaria de informar para vocês que estão aqui no Tertuliarium e para todos vocês que estão do outro lado aí da tela do computador, através da internet, que existem atividades online que são realizadas semanalmente pela Apex, através das conferências online. É uma oportunidade de você poder participar do estudo da proexologia, da programação existencial, gratuitamente. Ou seja, você pode acessar e participar junto com o professor. Além das atividades gratuitas, nós oferecemos também alguns cursos que são pagos, ensino à distância, através do Moodle, que é um sistema de interação e transmissão de cursos à distância. O próximo curso à distância da Apex será uma Introdução à Programação Existencial, que começará no dia 14 de março. Esse curso ele tem uma duração de 4 semanas, são atividades semanais, 4 módulos, e ele vai até o dia 11 de abril. Então, basta fazer a inscrição no site www.apexinternacional.org/introdução e você pode fazer a sua inscrição através do site ou mesmo através do CAEC, da recepção do CAEC. Muito obrigado e boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de estar passando 2 recados com relação ao 2º Congresso Internacional de Verponologia. O primeiro é lembrando que a entrega dos trabalhos termina esse domingo, dia 13 de março.
E o segundo, eu gostaria de estar passando para vocês a programação, uma mega programação que nós fizemos para outubro. Quando eu digo nós, eu estou falando do CAEC, do CAEC. É tão mega que até deu curto-circuito. É uma parceria da Reaprendência com o CAEC, começando, vai do dia 7 ao dia 16 de outubro. Nossa, está longe, mas é para a gente se programar no tempo e no bolso, que nós temos ofertas muito boas que eu vou falar no final. Então, esse mega evento começa com a 5ª jornada de educação conscienciológica. Tem uma série de cursos que a Reaprendência vai dar, todos focando em ciência. E, por fim, há um debate, uma apresentação do Conselho Científico da Unicim, na manhã do dia 14 de outubro, fechando, então, com o 2º Congresso Internacional de Verponologia. E com relação ao bolso, nós fizemos um preço super camarada para aquelas pessoas que quiserem fazer inscrição nos 2 eventos, congresso mais a jornada, é um desconto de 20% no preço. E para aqueles que quiserem fazer inscrição antes do dia 30 de abril, esses 2 cursos juntos, a Jornada da Educação e o Congresso de Verponologia, sai por R$ 320. Quer dizer, é o preço de 2, paga por um preço de 1, né? Muito obrigada. Mais informações na recepção do CAEC. E tem um folhetinho igual a esses aqui fora na mesa. Obrigada. Boa tarde a todos. O IPC convida para o curso Bioenergia Sem Muros, no dia 13 de março, domingo. É um curso sem pré-requisito, tanto para intermissivistas quanto para não intermissivistas, né? Que contém caminhada e trabalho energético, vai ser realizado na trilha do discernimento. Tá? 13 de março, domingo, de 8 da manhã às 13h30. Inscrições 2102-1448, ou podem me procurar, Aline. Obrigada. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui em nome do Conselho Científico da Unicim para convidar a todos para o debate em parceria com o CAEC sobre o perfil do pesquisador de conscienciologia. Vai acontecer no dia 13 de março, aqui no CAEC, das 15 às 16h30. E a gente vai falar um pouco sobre as posturas da pesquisa, dogmáticas na pesquisa, objetividade versus subjetividade na pesquisa conscienciológica e a isenção e a neutralidade do pesquisador de conscienciologia. Nós gostaríamos de reforçar esse convite para todos os participantes, dos técnicos científicos das ICs, porque esse é um conselho, né, o Conselho Científico, e especificamente essa comissão, que é o intercientífico, que tem o objetivo de integrar os técnicos científicos e também de qualificar a pesquisa e a cientificidade na conscienciologia. Tá? Então, esse é o primeiro debate de uma série de debates que nós pretendemos fazer, e a participação de todos é fundamental nessa questão da ciência, conscienciologia. Tá? Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Evolução da Autolucidez, eleito com 17 votos, a especialidade Autolucidologia. Contamos com a presença de todos. Obrigado e até amanhã.